Olá, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. O papel de Constantino se convertendo ao cristianismo no ano do 313 depois de Cristo, juntamente com Licínio, que assinou o decreto de Milão, foi um marco importante da história do cristianismo. Acompanhe agora como surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Em 313 foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa de todos os povos. Antes, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, de perseguida, se uniu a ela e passou a ser a perseguidora. Satanás agora conseguiu bastante êxito, porque além de estar dentro da igreja, também tinha os seus súditos e o seu servo, o grande imperador Constantino. A partir dessa época de Constantino, a igreja então passou a ser considerada a igreja oficial do Império Romano. E muitas pessoas que eram pagãs agora se converteram, entre aspas, ao cristianismo e passaram também a adorar homens. Para eles isso era comum, porque eles estavam acostumados a adorar os seus deuses. Então, a igreja se uniu com o paganismo e se misturou. A partir desta data, a igreja então se prostituiu e passou a ser a Igreja Caída, quando Constantino oficiou a Igreja Católica Apostólica Romana como a igreja oficial do Império Romano. Olá, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. O papel de Constantino se convertendo ao cristianismo no ano do 313 depois de Cristo, juntamente com Licínio, que assinou o decreto de Milão, foi um marco importante da história do cristianismo. Acompanhe agora como surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. De Jesus, você sabe como foi que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana? Nossos queridos irmãos católicos acreditam que surgiu lá quando Jesus falou com Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a partir daquele momento, surgiu a Igreja Católica. A pergunta é: os católicos estão certos ou estão errados? Foi ali realmente que surgiu a Igreja Católica ou não? Para nós entendermos esse assunto, o nome católico apostólico romano não surgiu ali. O nome católico apostólico romano só veio surgir 320 anos depois. Mas eles estão certos em dizer que a Igreja Católica surgiu ali, porque foi ali que surgiu o cristianismo. E a primeira igreja cristã que surgiu foi a Igreja Católica Apostólica Cristã. Os princípios vinham de Cristo, os princípios vinham de Jesus Cristo. E aquela igreja que surgiu ali com os 12, depois passou para 70, depois passou para os outros discípulos, realmente surgiu ali. E Pedro, quando ele falou sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, ele não estava dizendo que é sobre Pedro edificar a sua igreja, não. Ele falou, a pedra era próprio Cristo, a rocha é Cristo. Pedro e pedra, sobre esta pedra. Pedro é pequena pedra, pedra, rocha, uma grande rocha. Sobre a rocha, Jesus é a rocha. Sobre a rocha edificarei a minha igreja, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então nós, evangélicos, nós cremos que a igreja não surgiu com Pedro, a igreja surgiu com Jesus. E Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, Jesus que é o alicerce da igreja, não é Pedro. Nós cremos que Jesus é o alicerce da igreja. Mas, muito bem, então quando nós dizemos que os católicos estão certos, que surgiu lá no tempo dos discípulos, estão certos. Realmente, a Igreja Católica surgiu lá, mas não a Católica Romana. Não. O que surgiu lá foi a Igreja Católica Apostólica Cristã. O que é católico? Católico significa universal. Lembra que depois ali Paulo, o gentil, começou a pregar em todo mundo, começou a levar o Evangelho juntamente com os discípulos, e o Evangelho foi pregado ali em praticamente todos os cantos onde existia ali pessoas habitadas, foi pregado o Evangelho praticamente em todos os países.
da época. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana não surgiu no tempo dos discípulos. Ela só foi surgir depois com Constantino, o imperador romano. Quando Constantino, segundo ele, teve uma visão, sonhou com a cruz e com uma espada e ouviu uma voz dizendo: sobre esta cruz, sobre esta espada você sairá vitorioso. Então, quem carregava a cruz, quem falava de cruz, eram os cristãos, as pessoas que amavam Jesus, que seguiam a Cristo. Então, os cristãos, então ele chegou pela manhã, chamou os seus generais, os seus ministros e falou: a partir de hoje eu sou cristão. E lembra que ele colocou ali nas suas fadas, nos seus escudos, aquele símbolo da cruz. E realmente Constantino saiu vitorioso ali. Mas por que ele se disse cristão? Porque ele queria agradar tanto os cristãos como os pagãos. Mas a partir daquela época ali também, o que aconteceu? Quando ele chamou o líder da igreja e falou: olha, a partir de hoje eu não vou mais perseguir a igreja, não vou mais perseguir os cristãos, eu também sou cristão, então a partir de hoje vamos construir uma grande igreja aqui em Roma e vamos colocar aqui os santos. Você não tem o São Pedro, vamos colocar aqui a imagem do São Pedro, a imagem de São Lucas, de São Mateus, de São João, só que essas imagens, pasmem, essas imagens que foi colocada ali, como São Pedro, São João, Marcos, Lucas, essas imagens eram de deuses pagões, não eram dos discípulos. Nem a fisionomia da imagem tirou. Mas de onde você tirou isso, Matusa? Pesquise. Um livro Barça Mirador Internacional. Um livro também, Barça Mirador Internacional, você procurará no volume de História, e você vai, História sobre a religião, e você vai então encontrar esses assuntos que eu estou falando para vocês aqui. Sobre nem a fisionomia das imagens foi trocada. Constantino não trocou. Então o que ele fez? Colocou as imagens na igreja, porque ninguém adorava imagem, ninguém reverenciava imagem. Não existia imagem nos templos evangélicos, nos templos católicos cristãos. Mas Constantino, como adorava muitos deuses, ele começou agora a colocar os deuses, os seus deuses dentro das igrejas. Ele falou o seguinte mais: você tem um dia de vocês, que é o sábado, que vocês guardam o sábado, mas a partir de hoje a gente não vai mais guardar o sábado, vamos guardar o domingo. Por que o domingo? Porque o domingo era o dia do sol. A palavra domingo significa Sunday, em inglês Sunday, dia do sol, em alemão Sonntag, dia do sol, em espanhol dia della sole, e o domingo significa dia do sol. Por quê? Porque no primeiro dia da semana, os pagãos aguardavam este dia como um dia sagrado e adoravam também o sol. Mas os cristãos disseram: não, a gente não vai guardar esse dia não. Mas deixa para lá, deixa aí, a gente vai concordar com ele, mas a gente vamos continuar guardando o sábado. E também fingindo que a gente vai guardar o domingo para não ser perseguido. Então, a igreja, naquele momento, passou a ser chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Os princípios não estavam mais vindo da Bíblia. Os princípios não vinham mais de Jesus, mas os princípios agora vinham de Roma. E chamou ali o primeiro bispo de Roma para ser o Papa da igreja, que é o pai da igreja. Toda a igreja, o pai daquela igreja. Então, a partir daquele momento, começou a surgir a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque naquela época ali, eles misturaram o paganismo com o cristianismo dentro da igreja, com a fisionomia das imagens, com as imagens, com o dia sagrado que é o domingo, porque não é a Bíblia, não diz que é o domingo, é o sábado, e também colocou outros tipos de cerimônias pagãs dentro da igreja. Veneração a mortos, oração aos mortos, etc. Começaram a colocar ali muitas doutrinas pagãs dentro da igreja cristã. E é por isso que o Apocalipse diz que essa igreja aí se prostituiu. O que é prostituição? É quando você troca as imagens, troca os mandamentos de Deus, troca a lei de Deus por outras leis. Prostituiu, adulterou a palavra de Deus, adulterou os mandamentos de Deus, adulterou os princípios da palavra de Deus. E isso é o quê? Isso é prostituição religiosa. É por isso que aquela mulher de Apocalipse 17 está simbolizando a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é os irmãos católicos, não. É os líderes da Igreja Católica. Porque dos nossos irmãos católicos existem milhões ali, muitos deles que são servos de Deus, que seguem a Deus
por enquanto ali na igreja católica, inocentemente, mas o dia que descobrir a verdade vão sair dela, como diz Apocalipse 18:4. Então, essa igreja católica, apostólica, romana, ela surgiu lá com Constantino e começaram a perseguir os verdadeiros cristãos. Mais tarde, com 538, começaram a perseguir os cristãos, aqueles que não quiseram seguir as orientações do Papa, não quiseram adorar o Papa, não quiseram seguir, pagar a indulgência de perdão. E milhões foram mortos durante 1260 anos de perseguição papal ali. Você pode pesquisar isso em todos os livros. Todos os papas que chegam pedem perdão desse genocídio que a Igreja Católica Apostólica Romana cometeu em um ano de 538 até 1798. É por isso que a Igreja Católica caiu. Ela é a primeira igreja? Sim, foi a primeira igreja. Mas acontece que ela se prostituiu. Ela abandonou a palavra de Deus, se uniu com o paganismo e por isso que a Bíblia diz, lá em Apocalipse 17, que era uma prostituta, que estava com o cálice na mão e bebedou os reis de toda a terra. Todos os reis da terra, quando se elegem, os governadores, os presidentes, vão onde lá? Vão lá pedir bênção lá no Vaticano do Papa. Então, toda a terra se prostituiu, toda a terra foi embebedada. E a Bíblia diz mais, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Por quê? Porque lá em Apocalipse 13, eu estou resumindo tudo aqui, tá? Apocalipse 13 fala que uma de suas cabeças foi ferida de morte. E quando ela foi ferida de morte? Ela foi ferida em 1798, quando o general Bétenier foi lá em Roma, prendeu o Papa João Pio VI, levou acorrentado e levou na prisão. Os outros papas não falavam em público, os seus antecessores. Quando chegou em 1929, Bertolini, que era Mussolini, que era ditador ali, italiano, romano, devolveu novamente os poderes que o Papa havia perdido em 1798. A partir daquele momento ele passou a ser novamente um presidente, um chefe de Estado e continuou sendo agora o cabeça de toda a igreja cristã no mundo, né? Segundo os católicos, que é o Papa, o Pai, o Santo Papa, o Papa de Roma. Então, essa filha mortal ali foi curada e a Bíblia diz, no Apocalipse 13, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, só para nós entender, a Igreja Católica Apostólica Romana não começou lá com discípulos. Quem começou com discípulos foi a Igreja Católica Apostólica Cristã. Essa Igreja Católica Apostólica Romana se prostituiu, essa igreja cristã se prostituiu, e depois ela se prostituiu, da prostituição, lá por 320, quando Constantino entrou, se disse ser cristão, então começou ali unir dentro da igreja paganista. Então essa igreja é uma igreja caída, que se prostituiu, embebedou reis da terra e continua enganando as nações. Então, é só para vocês entenderem um pouquinho sobre esse assunto de quando surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Surgiu com Constantino, não foi lá com discípulos. Agora, estão certo em dizer que os católicos começaram com discípulos, estão certo, mas não a romana. Essa romana começou lá, Igreja Católica Apostólica Romana, só lá em 530, lá no ano 321 para cá, quando começaram com Constantino. Então, que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe nossos irmãos católicos, e nossos irmãos, tem muitos católicos que são mais evangélicos do que um evangélico, mais crente do que um crente. Tem muitos católicos, eu conheço muitos, que pregam o evangelho, devolvem o seu dízimo, estão ali nas missas, estão ali seguindo os dogmas da igreja, são pessoas fiéis, são pessoas que falam a verdade, são pessoas verdadeiras, são pessoas realmente que estão ali seguindo aquilo que aprenderam. E todos nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente aprendeu. Mas só para vocês entenderem que Deus pede para que todas as pessoas que se encontram na confusão de Babilônia saiam dela. E um dia vão sair realmente. Os padres estão falando sobre esse assunto, muitos bispos estão falando sobre esse assunto aí, você vai ver até nosso canal explicando sobre esse assunto, muitos padres e bispos explicando para sair de Babilônia. O Papa aí, por exemplo, um dia dele falou que Deus fracassou, né? Aqui eu tenho um terço, aqui eu tenho, está simbolizando ali a crucifixão de Jesus, eu tenho também isso aqui, que está simbolizando ali a cruz de Jesus, e ele fala que foi o fracasso de Deus. Onde que Deus fracassou? Deus nunca fracassou. Então esse Papa continua falando muitas blasfêmias. Um dia desse ele foi lá na universidade e falou que realmente Deus não criou com uma mágicazinha, com uma vara de mágica, como se Deus não tivesse poder para criar só com a sua palavra. Mas Deus tem poder, Deus é poderoso, Deus é onipotente. E o Papa também falando muitas heresias, é por isso que muitos
bispos e padres não estão mais seguindo este Papa aí de Roma. Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço. Eu resumi aqui realmente para não tomar muito do seu tempo. Outro dia posso fazer um vídeo detalhado sobre o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembre, os princípios não estão vindo mais de Cristo. Igreja Católica Apostólica Cristã foi a que surgiu com Cristo, com os discípulos. Mais tarde se constituiu e surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Os princípios não vinham mais da Bíblia, não vinham mais de Cristo, mas vinham onde? De Roma. O que o Papa falasse, estava falado, é como se fosse de Deus. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que somente Deus é Deus. E não devemos adorar ninguém mais. Nem a anjos, nem a sol, nem a homens, e nem a Papa. Nem a anjos, nem a Papa. Somente a Deus. Como diz ali no livro de Apocalipse 19:10. Um beijo no seu coração, fique na santa paz de Jesus e se inscreva no nosso canal. Você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, não custa nada de inscrever. Um beijo no seu coração, aqui do Matusa Santarém. Fique na santa paz de Jesus.